Curso Telas Comentadas do EPROC, o sistema comentado de maneira curta e objetiva. Um aviso a quem eventualmente passar por aqui: esse é um curso colaborativo. Por que eu digo que ele é colaborativo? Porque estou eu aqui e podem participar também eventualmente meus gatos, meus vizinhos, cachorro do vizinho. Às vezes eles podem aparecer por aqui também. Então fica aí feita a ressalva. Não estou em estúdio. Melhor horário para gravar é de madrugada, mas nem sempre dá. Então vamos prosseguir. Na tela Consulta Processual, detalhes do processo. Nós vamos falar agora da famosa faixa de minutas. Em outros vídeos eu já abordei essa tela, o começo da faixa de minutas. As minutas no EPROC são bifásicas, elas possuem uma fase pré-cadastral, uma fase cadastral, depois a edição da minuta propriamente dita, e depois, quando termina-se a edição de uma minuta, o usuário na movimentação unitária pode ser que ele volte para essa faixa para os desdobramentos da minuta. Após produzir uma minuta, informando os dados cadastrais no formulário e editando o teor do modelo no GPROC, o usuário retorna à tela da consulta. Na faixa de minuta constará aquela que acabou de ser criada. Via de regra, o EPROC exibe aquilo que está em edição. Então essa tela rascunho foi uma tela que acabou de ser produzida. E eu trabalho com o status rascunho após a edição por medida de segurança. Então, originalmente, dependendo da configuração, a tela minutas exibe as minutas que estão em produção. O status mais corriqueiro de uma minuta em produção é o status rascunho. Porém, a faixa de minutas é uma faixa abrangente, ela permite trabalhar tanto com minutas que estão em produção, quanto com minutas que já fazem parte do processo, quanto com minutas que já foram desanexadas no processo por algum motivo. Então verifique que o EPROC, ao final da faixa de minutas, a faixa de minutas exibe três opções: manter minutas aberto. Quando eu clico nesse quadradinho, essa faixa aqui vai ficar sempre exposta, porque o usuário pode trabalhar com ela encolhida, não aparecer essa listagem. Então quando eu clico aqui, essa lista vai ficar sempre exposta. Eu posso trabalhar com minutas aberto, que é essa aqui, óbvio, eu acabei de comentar, eu posso exibir as minutas excluídas e as anexadas, as anuladas. E eu posso marcar para que sejam exibidas minutas já anexadas. Aqui está um exemplo de uma minuta de um despacho de decisão que já foi anexado ao processo. Então, comentário: minutas excluídas e minutas já anexadas à árvore de eventos autos digitais. A faixa de minutas permite a edição de minuta que não foi assinada ainda, mas também a sua juntada manual posterior. E ainda permite verificar aquelas que já foram juntadas ao processo, bem como as que já foram excluídas. Em outros vídeos eu já falei da importância de realizar a movimentação 4 em 1. Porque com a movimentação 4 em 1, a movimentação completa, que lança evento, a minuta, troca de localizador e faz intimação, evita que a minuta fique pendurada aqui. Muitas vezes uma minuta está com status assinada e o usuário não promove a automação da minuta e ela fica aqui pendurada nessa faixa. Isso é corriqueiro, principalmente no começo dos trabalhos com o EPROC. O ideal é que se faça a movimentação 4 em 1. E aí, quando o destinatário, o usuário assinante, ele assinar, a minuta ela vai sair do status rascunho ou do status para assinar
e ela vai para esse status aqui de anexada ao processo quando ela já faz parte dos autos digitais. Então essa é a importância de trabalhar com a minuta 4 em 1. Às vezes, principalmente nos casos de erro de conclusão, o usuário precisa desanexar uma minuta, mas a minuta não se perde. Quando uma minuta é desanexada, também chamada de excluída, ela vem para essa faixa de minutas e o usuário pode incluí-la novamente por meio do CLIPS. Quando um usuário verificar na faixa de minutas o CLIPS, significa que ele pode encaminhar essa minuta novamente para a movimentação. Eu produzo e junto, e se por algum motivo houver a necessidade de juntar essa minuta de novo, eu clico no CLIPS e junto essa minuta novamente quantas vezes eu desejar, tanto nas minutas já juntadas quanto nas já excluídas. Então, as minutas que já foram anexadas ao processo, um dos status da minuta, podem ser lançadas novamente bastando clicar no CLIPS, claro, se necessário. Então aqui a explicação. As minutas, aqui já fiz a explicação. As minutas que já foram excluídas não são perdidas, vão para a opção excluídas anuladas, sendo possível inseri-las novamente por meio da movimentação processual do CLIP. Se o usuário não deseja ver as minutas já juntadas ou excluídas, mas apenas aquela em produção, basta desmarcar estas opções. Então, se eu não quero ver uma minuta que já foi anexada, ou se eu não quero ver uma minuta que foi excluída, é só desmarcar esse quadradinho. Via de regra, esses quadradinhos não vêm marcados, o usuário é que tem que selecionar. Em agendamento, o usuário verifica se a minuta já foi automatizada. A automação de minuta, que é fazer a movimentação 4 em 1. Em agendamento, o usuário verifica se a minuta foi automatizada, ou seja, se haverá lançamento de evento após assinatura. Campo importante: para verificar os dados completos, passe o cursor do mouse por cima. Então, nessa coluna agendamento, verifica que aqui informa que essas minutas foram automatizadas. Por que ela foi automatizada? Porque aqui está me informando que houve a expedição do evento mandado junto com a minuta do mandado. Então todos esses mandados aqui, eles foram acompanhados do evento expedição de mandado. Eu fiz sempre que eu produzo uma minuta de mandado, eu já faço a movimentação 4 em 1 para não correr risco dela ficar pendurada. Então, quando um usuário acaba de produzir uma minuta, é só passar o cursor do mouse por cima dessa informação do agendamento que vai aparecer a fichinha do agendamento, que vai aparecer o resumo do agendamento. Aqui o usuário verifica se vai lançar a minuta, se vai lançar o evento, se vai trocar o localizador, se vai fazer a intimação. Então, muito importante agendamento. O agendamento é o resuminho da movimentação 4 em 1. Pode ser 4 em 1, 3 em 1, 2 em 1. Que a não recomendada é apenas a 1, que é a de lançar apenas a minuta. E ícone das ações mais comuns após a produção de uma minuta na forma de movimentação unitária. Na movimentação unitária, aqui na faixa de minutas, aparecem essa série de ícones aqui. Tal como no GPROC há uma série de ícones, na faixa de minutas existem ícones importantes também que o usuário precisa dominar. Os dois de destaque são as folhas. Eu costumo brincar, o EPROC tem 2 árvores, dela produz 2 celuloses que rendem 2 folhas. A primeira folha e a segunda folha. Os usuários no começo não entendem por que dessa distinção, mas é muito simples. A folha branca é a edição da minuta propriamente dita. E a folha laranja é a edição daquela ficha que vem antes da minuta, onde se escolhe modelo, informa descrição e classificação, indica assinante, programa lançamento de evento e realização de intimação.
Então, nessa faixa, perceba que aqui tem a folha laranja ou rosada, é um tom alaranjado, e aqui possui uma folha branca. E a folha branca é o corpo da minuta. Na folha branca, o usuário edita a decisão, o despacho, a sentença, o conteúdo da minuta mesmo, do mandado, do ofício, é na folhinha branca. Então, se eu quero editar um parágrafo da decisão, eu vou clicar na folhinha branca. É no corpo da minuta mesmo. Agora, se eu quero alterar algo relativo, eu quero mudar o assinante, eu quero trocar o nome do magistrado, eu não havia programado o lançamento de um evento, agora eu vou lançar o evento, eu vou fazer a automação, eu não havia programado a intimação, agora eu vou programar a intimação, aí é na folhinha laranja. Então a minuta, ela é bifásica, ela possui um cadastro e ela possui o corpo da minuta, propriamente dita. Esse corpo da minuta é a folha branca e o cadastro é a folha laranja. Dominada essa diferença, o usuário não enfrenta mais dificuldade. E os três Vs dos status. O V vermelho, verde e azul. Os três status mais importantes. Os três status mais importantes aí da minuta. Vermelho encaminha para a conferência. O verde conferir. E o azul, que eu esqueci de colocar aqui, o azul ele encaminha. O azul ele encaminha para assinatura. Então, geralmente, como é meu trabalho, eu produzo uma minuta, por preferência, ela cai aqui na faixa como rascunho, eu venho aqui e quando eu não sou assinante, eu clico no azul para encaminhar para assinatura. Quando eu sou assinante, eu clico na caneta. Então, na prática, o mais importante é esse aqui para quem encaminha. O destinatário ele pode utilizar do status devolvida, né? Então, o recomendável é que quando um assinante não queira assinar no momento porque ele verifica que essa minuta não pode ser assinada, o usuário assinante ele vai utilizar o recurso minuta devolvida. Ele vai devolver a minuta. E no painel do usuário criador, lá no painel do usuário, vai aparecer na faixa de controle dele que a minuta foi devolvida. Um outro recurso muito utilizado é o de disponibilizar minuta, muito utilizado quando é necessário em um caso de substituição que um juiz substituto de outro órgão tenha que assinar minutas do seu órgão como decisões e sentenças. Um juiz que não faz parte do órgão de origem da minuta precisa assiná-la. Então, por meio do ícone desses bonequinhos aqui, quem não faz parte do órgão jurisdicional pode assinar uma minuta. A canetinha, importante, ao lado dos status da minuta, se você é o usuário assinante, né? Muitas vezes você pode ser criador e assinante ao mesmo tempo, você vai utilizar a canetinha para assinar. E por fim tem essa folhinha com essa seta verde. Essa folhinha com essa seta verde é um ícone para as minutas de edital, para disponibilizar no diário eletrônico. Quando um usuário produz um edital no EPROC, o edital vai ser assinado, ele vai ser anexado ao processo, ele vai aparecer como anexado ao processo e depois o usuário vai ter que vir aqui novamente em exibir anexadas ao processo, localizar o edital e clicar nesse ícone aqui para encaminhar a minuta de edital para o diário eletrônico. O diário eletrônico ele dá um trabalhinho a mais. O diário eletrônico, o
o edital, o encaminhamento do edital para o diário, ele trabalha com dois status da minuta. Ele trabalha com o assinado e o anexado para poder encaminhar para o diário eletrônico. Por fim, a importância de conhecer os status mais importantes da minuta. Na produção da minuta, os status mais importantes são resumo, para assinar e para conferir. E também posso citar aqui o status devolvida. São os status corriqueiros da vida do produtor, né, do usuário criador e do usuário assinante de minutas. Após a assinatura, os status mais importantes são assinada, anexada ou excluída. Então é importante aí que, para a fluência de um usuário no sistema, ele domine aí esses status da minuta no momento da criação, no momento antes da assinatura e depois da assinatura. O arquivo da tela comentada encontra-se disponível na descrição do vídeo. Até o próximo.